Indo começando por mais uma movimentação forte do Corinthians no mercado da bola, agora confirmando, efetuando a contratação do volante Vitor Cantillo, é isso, Diego? Exatamente, o Corinthians tentava há dias a contratação, chegou a um acordo, enfim, um acordo financeiro e deve anunciar o Vitor Cantillo nos próximos dias, depois da assinatura do contrato. É um jogador que se destacou pelo Júnior Barranquilla, da Colômbia, e foi um dos primeiros pedidos do técnico Thiago Nunes, né? É um jogador que era procurado por mais clubes da América do Sul e agora se junta ao Luan, que foi a outra grande contratação. Como que você vê esses movimentos do Corinthians no mercado? Lembrando que o Thiago Nunes enfrentou o Vitor Cantillo ano passado na final da Copa Sul-Americana, já estava de olho nesse jogador que é um segundo volante com boa saída de jogo e vai ser importante para o Corinthians, é uma peça importante, né? O Júnior Urso não estava conseguindo, depois de um bom Campeonato Paulista, estava muito em baixa depois de maio, o Campeonato Brasileiro inteiro. É uma peça importante, que é um pedido do Thiago Nunes, então se torna mais importante ainda fazer já cumprir um desejo do treinador. Um agrado. Exatamente, um agrado. É a segunda peça importante que o Corinthians contrata, se movimentando aí bem no mercado da bola. Acredito que vai ser uma peça importante para 2020 para o Corinthians, um jogador que tem boa saída de jogo, como eu disse, um segundo volante. Vai ser importante para o Corinthians no ano que vem. O Corinthians que nos últimos anos, na última década, né, se notabilizou por sempre ter um jogador nessa posição como referência no time, né? Teve Elias, teve Paulinho, e no ano passado, né, nessa temporada agora, de 2019, ninguém funcionou muito ali, né? O Urso teve seus pequenos momentos, o Ramiro menos ainda, né? Não foi nem sombra do que tinha sido. Matheus Jesus também foi testado em algum momento, Sim. mas sem muito resultado, né? E desde o Maicon saiu do Corinthians em 2018, depois da conquista do Campeonato Paulista, o Corinthians tem dificuldade para encontrar um jogador que cumpra essa função importantíssima hoje, nesse futebol moderno, de conseguir uma boa transição para ataque. E acredito que muito do futebol que o Corinthians apresentou em 2019, muito abaixo do esperado, tem a ver com isso, com um jogador importante. O Corinthians não fez o Campeonato Paulista muito bom, mas conquistou, justamente porque o Júnior Urso conseguiu dar esse ritmo à equipe, mas ele de fato caiu muito no segundo semestre. E essa é a expectativa do Corinthians e do próprio Thiago Nunes, né? Que o Vitor Cantillo consiga devolver ao Corinthians esse ponto forte que sempre notabilizou o Corinthians nos últimos anos. Bom, outro time paulista aqui que está olhando para o mercado sul-americano é o São Paulo, mas sem tanto essa força que o Corinthians conseguiu mostrar no caso do Cantillo. Apesar de que o Corinthians também diz que está com dificuldades financeiras, né? Conseguiu. E o São Paulo sondou o Nahuel Bustos, um atacante de 21 anos que pertence ao Talheres, mesmo Talheres que eliminou o São Paulo da fase preliminar da Libertadores, mas ele não estava no time naquela ocasião, ele estava emprestado ao Pachuca, voltou para o Talheres, foi bem, o São Paulo foi sondá-lo, mas o mais provável é que não haja negócio. É matéria sua, inclusive, né? É um jogador que não é um centroavante e nem é um jogador que joga aberto. É um segundo atacante. É um segundo ali, atacante, né? Dá para jogar de falso 9 também, pedido do Fernando Diniz, né? É um jogador que até que tem uma boa média de gols, né? Fez 8 gols em 17 jogos no Campeonato Argentino, 21 anos, com um futuro que parece ser promissor, mas há uma dificuldade financeira para fechar a conta, mesmo que o Corinthians enfrentou no Cantillo, mas não sei se vai ter o mesmo desfecho. Né? Para o São Paulo parece um pouco mais complicado, o déficit é maior, né? São 180 milhões de déficit em 2019, precisa negociar, né? Tem o Valse, o Antony, que estão sempre na mira de outros clubes, e o Bustos também é alvo do River Plate, o que ajudou a inflacionar o negócio. O São Paulo, a princípio, o Talheres falava em começar em 4 milhões de dólares as negociações, mas esse valor já aumentou. O São Paulo acredita que não está dentro da realidade dele e, por enquanto, está fora do negócio. A chegada do River nesse interesse por ele, eu acho que ele deve sair pela multa rescisória, né? E aí é um valor muito maior do que esse e fica impossível para o São Paulo conseguir pagar todo esse dinheiro por um jogador que é jovem e promissor. E agora mais um clube explorando o mercado sul-americano. Essa notícia já veio há mais tempo, já um mês inteiro a expectativa desse anúncio, que se confirmou nesse dia 30, o Inter anunciou a contratação do volante Damián Musto, que trabalhou com o técnico Eduardo Cudê no Rosário Central, estava no futebol da Espanha e agora reforça o Colorado. Pedido também do Cudê, trabalhou com ele no Rosário Central, naquele Rosário Central que fez todo mundo encher os olhos, porque... Libertadores de 2016, né? Fez um ótimo jogo contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Depois trabalhou com o Cudê também no futebol mexicano, então conhece, tem 32 anos, é verdade, já é um pouco
um pouco acima da idade, mas é importante porque também é um pedido de um treinador que acaba de chegar, treinador estrangeiro, que o Inter lutou tanto para ter, então tá dando um agrado aí como o Corinthians fez com o Thiago Nunes. E o Inter já tem um hábito maior, né, a torcida acolhe mais os estrangeiros. O São Paulo também tem essa facilidade, mas apesar de que o Bustos é difícil que seja contratado, mas o Inter tem esse histórico, né? São muitos jogadores estrangeiros. Hoje o Cuesta, também é argentino, uma das grandes referências da equipe, isso pode ajudar o Musto, né? Ah, com certeza. Já é um clube que acolhe bem os seus estrangeiros e eu acho que um jogador estrangeiro que chega ao Internacional já chega com mais tranquilidade. A torcida já tem um pouco mais de paciência, essa adaptação se torna, acho que, um pouco mais fácil, até porque ele se vê rodeado de muitos estrangeiros também. E agora, para fechar nosso papo sul-americano... Mais um, né? Mais um. Já vamos para o quarto tópico sul-americano, só que esse é um jogador que já estava no futebol brasileiro, o colombiano Orejuela, que estava no Cruzeiro, fez uma boa temporada, apesar do desfecho trágico para o Cruzeiro, né, com o rebaixamento. Orejuela foi um nome que se valorizou bastante entre os clubes brasileiros, chamou muita atenção pela força ofensiva, pela força física, e agora o Flamengo entrou na parada para contratar o Orejuela, mas pode ser um negócio complexo aí, como é que é? O Cruzeiro anunciou a compra dos direitos econômicos do Orejuela, 50%, por um valor do Ajax, né? Do Ajax por 6 milhões de reais, 50% dos direitos econômicos. Mas o que acontece? O salário do Orejuela é muito alto, 300 mil por mês, e o Cruzeiro vive uma dificuldade financeira imensa, inclusive está dispensando muitos medalhões porque o salário é muito alto. Então fica difícil. 300 mil por mês vai chegar a praticamente 4 milhões de reais por ano, então não tem esse valor. Então a saída do Cruzeiro é emprestar esse jogador e aí o Flamengo surge como um destino muito provável. E para o próprio Orejuela é uma vantagem, né? Um jogador que pleiteia uma vaga na seleção colombiana, que tem jogadores ali na posição um pouco mais envelhecidos, tenta essa chance e jogar a Série B nesse momento seria uma desvantagem para o Orejuela. E no Flamengo reflete a saída do Rodinei, né, que deve ser anunciado pelo Inter em breve, e aquela vontade que o Flamengo demonstrou nos últimos meses de tornar o elenco um pouco mais equilibrado, né, que os reservas não fossem tão distantes dos titulares. E o Rafinha titular passaria a ter um lateral direito reserva de um pouco mais de calibre. Né? Isso aconteceu em muitos jogos de 2019 nesse ano. O Flamengo poupou poucos jogadores, mas quando poupou sentiu falta de fato. E principalmente no lado ali do Rafinha. Exatamente, né? No lado do Rafinha foi muito. O Rodinei pecou justamente principalmente na marcação em muitos jogos. E a chegada de um jogador que foi bem, como você disse, no Cruzeiro mesmo, com a queda para a Série B, é importante para ter um elenco que dê ao Flamengo um pouco mais de tranquilidade nos jogos. Aí é um calendário absurdo, né? Sim. O Flamengo vai jogar muitas competições, tem Supercopa, exatamente, né? Supercopa. Então é importante ter um elenco mais equilibrado, como falou o Grosso. E do lado esquerdo isso já acontece mais naturalmente, porque o René teve um bom desempenho na temporada, sendo reserva do Felipe Luiz no segundo semestre. Então o Flamengo vai buscando equilibrar, como foi com o Pedro Rocha, como tenta o Thiago Maia, né? Que é um desejo também que o Flamengo tenta concretizar para a próxima temporada, um volante que se encaixe mais ali no nível dos demais dos titulares, né? O elenco do Flamengo já é o melhor do Brasil, acho que isso é inegável. Então é contratações pontuais justamente para tentar deixar esse elenco um pouco mais equilibrado. E ainda no Rio de Janeiro para falar sobre o Alan, um jogador jovem, um jogador que estava emprestado pelo Liverpool ao Fluminense, que interessava ao São Paulo, mas o São Paulo já praticamente vê o negócio como descartado e o Fluminense cada vez mais otimista em ter o Alan definitivamente, né? Comprá-lo do Liverpool. O contrato com o Liverpool, na verdade, acaba no meio da temporada, então há uma possibilidade de um acerto bom financeiramente, né? Sem muito custo para o Fluminense. Né? O grande entrave dessa transação, o Fluminense fez uma proposta por 50% dos direitos econômicos, mas o Liverpool quer negociar 80%, ficar apenas com 20% do Alan. Talvez aí seja esse entrave que deve ser aí negociado nos próximos dias. E aí já subiria o valor e o Fluminense, claro, com dificuldades financeiras, tentando adequar, mas um movimento interessante do Fluminense que perdeu alguns outros jogadores com certa facilidade, né? Uhum. E você conseguir a manutenção do Alan, que foi um dos destaques do time, é importante, como já foi no caso do Gilberto, lateral direito, né? Mostra um pouco mais de ambição do Fluminense. É importantíssimo. O Fluminense
É lógico, fica muito complicado competir com o Flamengo em questão de elenco. O parâmetro deixa pior ainda. Exatamente. Mas é importante ter um jogador jovem de 22 anos que foi muito bem, foi testado e passou no teste, digamos assim, para 2020. Acho importante esse movimento do Fluminense. Agora, de volta para o sul do país, o Edilson, outro medalhão do Cruzeiro, né? Ele se ofereceu para voltar para o Grêmio, clube onde ele foi campeão da Libertadores em 2017. O Cruzeiro rebaixado, o Edilson não teve lá uma passagem muito amistosa pelo Cruzeiro nessa temporada. Pensando em voltar ao Grêmio, o Grêmio que perdeu o Léo Moura, contratou o Vitor Ferraz, e aí não sei se interessaria para o Grêmio esse retorno do Edilson, né? Jogadores já tem 33 anos, então, mas é um jogador que o Renato gosta de jogadores um pouco mais com mais experiência, né? Então é um jogador que se adequa a... Se o Inter tem paciência para os estrangeiros, o Grêmio tem tido para os veteranos. Né? Exatamente. E o Edilson, 33 anos, saiu do Grêmio depois da conquista da Libertadores e da disputa do Mundial. Até fez uma Libertadores com gols importantes, né? Gols de falta. E o primeiro ano no Cruzeiro não foi ruim também. Campeão da Copa do Brasil de 2018. 2019, desastroso, né? Teve aquele problema, foi apontado como um dos líderes do elenco e aí com problemas com o técnico com relacionamento. Ele voltaria para casa e saiu com moral do Grêmio, né? Então eu acho que seria bom para ele, mas eu não vejo com tanto... Se é tão bom assim para o Grêmio, né? Se vale a pena. Tem do Vitor Ferraz, que é um jogador também que provavelmente... Que é mais velho também. Que é mais velho e tem muita sequência, joga muito, né? E dá pouca brecha para um reserva. Não sei se é interessante para o Grêmio, até porque o salário deve ser um pouco elevado. Né? Exatamente. E agora, o assunto da moda nesse mercado da bola é o Red Bull Bragantino, não tem como fugir disso. E um detalhe interessante é o quanto o Red Bull tem gastado nessa janela de transferências. O Corinthians agora deu uma equilibrada com a compra do Cantilho, mas a verdade é que o Red Bull Bragantino, perto de Palmeiras, São Paulo e Santos, está sobrando no mercado. Né? É a matéria de hoje do Danilo Lavieri e do José Eduardo Martins. Eles fizeram uma soma, né? E assim, é uma contratação atrás da outra, né? O Corinthians é a segunda contratação com o Cantilho, mas o São Paulo não contratou ninguém ainda. O São Paulo só comprou os jogadores que já estavam emprestados, né? O Vitor Bueno na troca pelo Raniel, o Thiago Volpi e o Igor Vinícius. Mas não caras novas no elenco. Exatamente. E o Santos também é a mesma coisa, tem o retorno do Vladimir, mas o Palmeiras, por exemplo, não... É lógico, a gente espera que em 2020 esteja mais ativo no mercado da bola, mas é evidente que o Red Bull Bragantino sai na frente. É uma expectativa alta. Inclusive contratando um jogador do Palmeiras, né? O Arthur. Empréstimo do Matheus Jesus do Corinthians. É um empréstimo. A tentativa pelo Valse do São Paulo. Então, tirando também peças importantes dos seus rivais aqui no âmbito paulista. Mas aí fica uma expectativa alta para ver o que esse time vai fazer na temporada. Primeiro no Campeonato Paulista e depois na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho. E o quanto o Red Bull Bragantino perde sem o Antônio Carlos Zago, se essa saída concretizada, né? Tem a questão da multa e tudo mais. Quanto perde e o quanto você espera de ousadia também na escolha do novo técnico? Né? Eu acho que perde muito porque era um treinador que fez um grande trabalho. É lógico, teve um investimento muito maior do que as outras equipes da Série B, mas é um jogador era um treinador que conhecia o elenco como ninguém. E eu espero do Red Bull Bragantino que um nome diferente no mercado, não o mais do mesmo. Tem mostrado isso no mercado da bola, apostando em jogadores jovens. Então a gente espera que seja um treinador, se o Antônio Carlos de fato sair, que seja um treinador com um pouco do perfil do próprio Antônio Carlos, né? Que já teve uma passagem pelo Palmeiras no começo do século, no começo da década, desculpa, mas é importante que seja uma cara nova, não os medalhões de sempre nos times. Até para ficar adequado ao tipo de projeto, né? Com certeza. Um projeto com trabalho com jovens, com futebol um pouco mais ofensivo e tático, adequado a esse cenário todo. Então não adiantaria trazer um medalhão só pelo nome e desperdiçar toda essa filosofia que foi sendo criada. Tem que seguir a filosofia, exatamente. Bom, o mercado da bola segue nem tão aquecido assim, né? Se não fosse o Red Bull estaria... O Corinthians agora deu uma ajudada. O mercado da bola está um pouco devagar, mas as novidades, todas elas, de contratações, de formatos de pagamento. Você sabe, por exemplo, como o Cantilho será pago pelo Corinthians? O Corinthians será parcelado, né? O Corinthians tem uma dificuldade financeira, né? O valor do Cantilho, o Corinthians ofereceu até 6 milhões de reais inicialmente e o Júnior Barranquilla pediu
16,3. E aí chegou no meio termo, o Corinthians vai pagar parcelado cerca de 11 milhões de reais.